Zubeldia, no final de semana, treinador de São Paulo, ele que está com o recorde de cartões jamais visto. Em 19 partidas tomou 10 amarelos. É um negócio absurdo. Tem um vermelho. É um negócio absurdo. Para você ter ideia, o Abel, o Abel do Palmeiras, que é muito criticado por ser explosivo e tal, tomar muito cartão, ele chegou nos 10 cartões com mais de 50 jogos. O Zubeldia não tem nem 20, já tomou o mesmo número de cartões, e ele criticou a arbitragem brasileira, falando que é autoritária, que é uma arbitragem que amedronta ali os jogadores, que é muito abusiva. Queria saber de vocês dois, Felipe e Garcia, vocês concordam com essa afirmação? O Felipe já falou aí do CNM, que não é um nome que agrada. Vocês veem esse negócio de ser muito autoritária, de ser muito abusiva a arbitragem brasileira? Eu acho que são duas coisas aqui. A primeira, assim, sim, eu até acredito que eles sejam meio autoritários, né? A segunda, eu acho que também falta um pouco de pulso firme das comissões. Não vou falar comissão, porque a gente tem um estilo aqui no Brasil, são várias comissões, tem as regionais, tem a nacional, enfim. Aí falta um pouco de pulso das comissões, de organizar um pouco essa bagunça também. A gente viu na Eurocopa até algo que me pareceu radical demais, mas que funcionou muito bem. Só o capitão fala com o árbitro. Funcionou. Por quê? Porque se o outro chegar a falar, é cartãozinho, amigo. Quem tá sendo autoritário, aqui no caso, é a federação, é a UEFA, pra gente dar até mais tranquilidade pro árbitro trabalhar. Aqui no Brasil, o árbitro não tem tranquilidade para trabalhar, os jogadores fazem aquelas rodinhas, aquilo é irritante num nível que, cara, quando junta 10 jogadores para falar com o árbitro, aquilo é muito chato, para o jogo e tal. E aí, assim, com essa bagunça toda, muitas vezes o árbitro ele tem que chamar o pulso do jogo para não ter que expulsar alguém lá na frente, para não ter que fazer uma bagunça. Então ele acaba sendo autoritário por conta de uma circunstância que é a falta de pulso das federações. Não sei se o Felipe concorda com isso. Então, tem muita coisa aqui para falar nesse ponto. O primeiro ponto é que, de fato, é insuportável apitar jogo no Brasil. É insuportável apitar jogo, porque é o tempo inteiro alguém te pressionando, falando, conversando. Tá na hora dos árbitros terem peito e começarem a meter cartão e falar, olha só, amigão, aqui é o seguinte, pô, falou atravessado comigo é amarelo, mas não tem conversa. Eu tenho VAR aqui, ó, já tem um cara gritando no meu ouvido. Se você acha que foi pênalti, ele vai me avisar aqui. Eu não vi, eu não achei que foi, e se alguém achar, vai ter que. Então já tem muita gente que entende de arbitragem comigo. Se você ficar enchendo meu saco, você vai tomar um cartão amarelo. Ponto, acabou. E aí fazer. Inclusive, viu, Felipe Garcia, já tem bet de quantos jogadores vão cercar o árbitro a hora que ele for pro VAR. Verdade. E é fácil de apostar nisso, porque todo mundo vai cercar todo mundo. Só que aí é que tá. A gente tá tão acostumado com isso, Carlão, que se você não fizer, o seu torcedor já te cobra. O torcedor do Flamengo cobra muito o Flamengo. Por exemplo, nesse jogo contra o Criciúma, o goleiro do Criciúma dá uma voadora na cara do Léo Pereira. O cara dá uma voadora e ninguém reclama, era um vermelho claro ali. Era vermelho claro, é uma voadora na cara do zagueiro do Flamengo, que tava lá numa bola parada que ele sobe pra cabecear. Ninguém reclama, e o torcedor do Flamengo fica puto. Fala, esse time do Flamengo é um time de coxinha, de bando de Nutella, os bunda mole, ninguém pressiona o árbitro. O torcedor já tá tão acostumado a essa pressão no árbitro, que se o jogador não fizer também, ele pode ser cobrado pelo torcedor. O torcedor gosta do espetáculo da cobrança pra cima do árbitro ali, do show. Aquilo ali ajuda a mostrar que o cara tem raça, que ele tem sangue, que ele é Flamengo pra caramba. Então isso aí precisa ser pensado também. Até quando o árbitro começar a aplicar esses cartões, começar a mostrar que ninguém mais pode conversar, acho que isso ajuda até o torcedor a entender o porquê das não cobranças e etc. Esse é um dos pontos, né? Mas acho que o ponto principal de tudo volta sempre para uma arbitragem ruim. Na Europa você discute menos porque a arbitragem tende a ser um pouco menos pior. Tem muitos erros lá também, tá? É normal, o árbitro errar é normal, o jogador erra 70 passes no jogo. O árbitro não vai errar, né? A gente fala isso o tempo inteiro. É porque você exige do árbitro algo que eu não faço. Eu erro, eu vou errar alguma coisa aqui neste programa. Vocês erram, eu erro no meu trabalho do dia a dia. A gente cobra do jogador e do árbitro uma perfeição que é inexistente no universo. Então, assim, precisa melhorar a arbitragem brasileira para ter menos reclamação, para ter menos cobrança. E quanto ao Zubeldia,
Aí é outro problema. Aí é um cara que fala o que pensa e o brasileiro não está pronto para pessoas que falam o que pensam. Nós gostamos de ser enganados. Eu fiz a pergunta pro Tite esse fim de semana. Por que eu fiz lá? Ele ficou. Foi a pergunta que até do Felipe. Tava lá na coletiva, né? Tava lá. Aí fiz a pergunta para ele na coletiva. Falei lá, Tite, você tem o Léo Ortiz no banco. Você tem 2 zagueiros bons. Tá? Seus zagueiros são bons. Mas você tem um que é melhor. Você nunca vai botar o melhor enquanto os bons estiverem razoáveis. Você nunca vai pro melhor. Você tem o Bolt no banco de reservas, mas o Asafa Power tá correndo bem. O Asafa é um bom corredor. Você nunca vai botar o Bolt. Você vai ficar sempre aqui nesse mais ou menos, enquanto alguém não falhar ou for muito mal. Ele travou, bugou e não respondeu, né? Ele deu enrolada, sabonetou e não respondeu. O cara que manja o time, ele já trouxe uma analogia olímpica aí, já, né? Já que a gente tem. Começando essa semana, já meteu uma analogia olímpica, muito bem. Cara, eu gosto, inclusive. Gosto demais. Uma coisa sobre o Zubeldia. Cara, e aí tem 2 coisas também sobre o Zubeldia. A primeira, concordo contigo, acho que as pessoas não estão preparadas para as declarações do Zubeldia. Esses dias ele falou aí que ele queria cobrar. Um jogo que São Paulo tinha até vencido, mas ele uma das raras oportunidades onde o time vence, o técnico cobra uma atuação melhor. Ele falou porque o torcedor sai de casa, o torcedor paga caro no ingresso, o torcedor sofre porque trabalha o dia inteiro, né? Cara, ele foi criticado por essa declaração. O técnico não tem que falar disso, o técnico não tem que falar. Nas redes sociais, né? Muita gente criticando. Então as pessoas meio que não estão preparadas para isso. Até achei que ele exagerou um pouquinho com o repórter da Globo, o Davi achou que o caminho era aquele mesmo, tá tudo certo. Mas eu gostei também, eu gostei. Uma coisa são as declarações do Zubeldia, que eu acho legais demais, inclusive, tem uma personalidade bacana. Outra coisa, alguém precisa chegar no Zubeldia e falar assim, cartão, todo jogo, por causa de um lateral errado, que aconteceu isso, por causa de um lateral errado que o juiz marcou, aí você não pode, amigão, né? Você está prejudicando a equipe, você vai ser expulso, você vai prejudicar a equipe, você vem todo preparado para fazer a sua substituição, você é o cara que recebe, você é o técnico do time, né? A gente não pode perder você assim tantas vezes de bobeira. Então são 2 Zubeldias aí, aquele que fala bem demais e aquele que exagera um pouquinho. Porque faz o torcedor não entende a importância, às vezes não entende a importância do treinador à beira do campo. É uma tomada de decisão muito rápida que você precisa, e que às vezes o cara tá no camarote e fala assim, mas não faz diferença. Ele bota o auxiliar lá e ele tá no... Cara, faz toda a diferença. A tomada de decisão rápida no sangue, olhando no olho de quem tá no banco para saber se o cara pode ou não pode entrar, se eu confio em você ou não. Essa tomada de decisão de líder, ela tem que estar ali na beira do campo. Quando o cara é expulso, ele atrapalha sim o time. Atrapalha absurdamente. Não, e assim, né? Vamos partir do começo aqui, que o treinador é pago para isso. Não é só para ir lá e dar coletiva no meio da semana, para treinar a parte tática, técnica, psicológica dos jogadores, não. O técnico, inclusive, ele é pago para estar ali na beira do campo, então claro que faz falta. E outra, entra uma questão meio moral, assim, como é que você vai cobrar do jogador não tomar amarelo, não reclamar com o árbitro, se todo jogo você toma amarelo, pô? Você vai, por exemplo, o Luciano, um exemplo no São Paulo, é um cara que toma muito amarelo por reclamação. Eu acho burrice, mas como é que o Zubeldia vai cobrar isso dos seus jogadores se ele faz a mesma coisa? Então, eu acho que o que me pega é um pouco isso aí no Zubeldia, acho que é meio burrice dele. E desde que ele chegou, ele tem mais amarelo que o Luciano, viu, Davi?